Capítulo 2. Configuração de um sistema operativo de rede. Vamos falar sobre o Cisco iOS. Os equipamentos da Cisco, assim como a maior parte ou a totalidade dos dispositivos computacionais, são equipamentos que necessitam de um sistema operativo para que possam funcionar. Isto é, para que um utilizador possa tirar partido dos seus recursos. Começando aqui por este balãozinho cá de cima, só a título de curiosidade, há muita gente que associa o iOS sempre ao sistema operativo da Apple. De facto, a Apple usa a designação iOS como referência ou como nome do seu sistema operativo dos equipamentos móveis, portanto, smartphones e tablets. Contudo, a iOS é uma marca registada pela Cisco que permite à Apple, sob licença, utilizar como nome do seu sistema operativo móvel. Mas ficam a saber que iOS significa Internet Network Operating System e é uma marca registada pela Cisco nos Estados Unidos. Então, regressando, todos os dispositivos computacionais necessitam de um sistema operativo. O sistema operativo é nada mais, nada menos do que a interface de utilização do hardware. Sem sistema operativo, um dispositivo computacional, no limite, é um pisa-papéis. Portanto, é um equipamento que funciona, mas que não se consegue tirar proveito porque não tem forma de interagirmos com ele. Então, da mesma forma que os PCs têm o seu sistema operativo, como é o caso do Windows, do macOS, o Linux, entre outros, e os smartphones e os tablets também terem um sistema operativo, como é o caso do Apple iOS ou do Android, ou também agora da nova versão dos Huawei, que também têm um sistema operativo próprio. Os equipamentos de rede da Cisco também usam um sistema operativo próprio, desenvolvido pela Cisco, como já falei antes, que é o Cisco iOS. Ora bem, o Cisco iOS é então a interface de utilização dos equipamentos da Cisco. Em relação aos sistemas operativos na sua globalidade, eles são compostos por duas partes fundamentais, aquilo que nós chamamos de Shell. E o que é a Shell? A Shell é a interface de utilização, que pode ser de dois tipos. Pode ser de linha de comando, que é uma CLI, Command Line Interface, ou pode ser uma interface gráfica, uma GUI, uma Graphical User Interface, que é mais simples de utilizar, é mais intuitiva, mas normalmente não consegue explorar totalmente os recursos porque acaba por não ter interfaces definida para todas as configurações possíveis do sistema operativo. Os sistemas operativos, num nível mais interno do que a interface de utilização, têm aquilo que se chama o kernel do sistema operativo. O kernel tal como a tradução literal nos diz, é o núcleo do sistema operativo e é o núcleo do sistema operativo, portanto é o kernel que faz a comunicação direta com o hardware. Enquanto que nós interagimos com a interface CLI ou GUI do sistema operativo, depois as ordens ou as instruções que nós damos através da CLI ou da GUI são passadas ao kernel, que o kernel sim é quem interage diretamente com o hardware. Por uma questão de proteção, nós não interagimos diretamente com o hardware. E depois, claro, o hardware é toda a parte física do equipamento e num equipamento da Cisco corresponde exatamente ao mesmo que corresponde num PC, ou seja, a todos os seus componentes em termos de motherboard, portanto, placa principal, dispositivos de armazenamento ou os chips de armazenamento, tudo isso. O hardware de um equipamento Cisco é semelhante ao hardware de um PC, com as devidas diferenças, já que os objetivos também são diferentes. Ora bem, ainda dentro do sistema operativo, qual é que é a finalidade de um sistema operativo? Portanto, qual é que é a diferença entre a utilização
de uma GUI e uma CLI. Portanto, para já tem uma grande diferença ao nível do conhecimento que é preciso ter para usar um e usar outro. As Graphical User Interfaces, ou sistemas operativos com GUI, com estas interfaces gráficas, são sistemas operativos que têm uma grande carga de intuitividade. O que é que isto significa? Significa que um utilizador, sem ter grandes conhecimentos, como vai interagindo com o rato, com o teclado, com janelas, vai acabando, e com botões que vai clicando, acaba por ir um bocadinho à descoberta e consegue chegar e desenvolver aqui algumas tarefas, ou desempenhar aqui algumas funções possíveis de serem desempenhadas com essa interface gráfica. Com a utilização de uma CLI, de uma Command Line Interface, portanto uma linha de comando, nós temos aqui uma grande questão que não temos na GUI. É que não há intuitividade nenhuma. Portanto, quando eu olho para uma linha de comando com um cursor a pescar, eu ou sei aquilo que vou escrever, ou então posso ir, por tentativa e erro, experimentar nomes para ver o que é que sai dali. E, portanto, a nível de conhecimento necessário para usar uma GUI ou uma CLI, é muito maior o conhecimento que é necessário para usar uma CLI do que uma GUI. Pronto. Basicamente, quando usamos uma CLI, a principal vantagem que nós temos é que, basicamente, tudo o que é possível fazer com aquele sistema ou com aquele equipamento, nós conseguimos fazer através de CLI, porque existem comandos que configuram praticamente todas as opções disponíveis. Enquanto numa GUI há muitas funcionalidades que nós não conseguimos aceder às mesmas porque não existem interfaces que vão a todas as possibilidades de configuração dos equipamentos. Isto acontece muito no Windows. Por exemplo, há comandos que nós só conseguimos utilizar através da linha de comando que não temos interface gráfica para utilizar. No caso dos equipamentos da Cisco, com a CLI nós temos acesso a todos os recursos de utilização e de configuração dos equipamentos. Depois, em relação às versões e às variações que os múltiplos sistemas, os iOS que a Cisco tem, que nós podemos descarregá-los. Então, o iOS é feito especificamente para determinados equipamentos, para switches, para routers, para firewalls e para outro tipo de equipamentos. E depois existem números nessas versões, portanto as versões são numeradas e as versões são específicas para determinados tipos de equipamento. Portanto, não há versões, ou seja, nem todas as versões são compatíveis com todos os equipamentos. Portanto, há versões do iOS que são específicas para determinados equipamentos. Todos os dispositivos da Cisco são fornecidos com um conjunto de iOS e de recursos por defeito. É possível atualizar a versão do iOS ou conjunto de recursos. O iOS e estes recursos podem ser descarregados no site da Cisco, mas para que o possam fazer é necessário que vocês tenham uma Cisco Connection Online Account, que é uma conta que é específica de quem compra equipamentos da Cisco. Ou seja, quando nós compramos um equipamento da Cisco, nós vamos ao site da Cisco, registramos o nosso equipamento e criamos uma CCO, que é uma Cisco Connection Online Account, em que nos pedem qual é o número da fatura, qual é o número do pedido, o número de série do equipamento, e depois, com base nisso, nós temos acesso aqui, como está aqui nesta imagem, a uma página onde podemos descarregar a versão do iOS para o nosso equipamento e para o nosso equipamento em específico. Como podem ver aqui, nós temos aqui o Catalyst, o 2960 Plus, que é um switch de 24 portas. Neste caso em particular, nós temos aqui a possibilidade de descarregar, portanto, há aqui um sugerido, há aqui a última versão, e pronto, e como podem ver, existem de facto sugestões de instalação, o que faz com que, o que nos permite perceber que nem todas as versões do iOS são compatíveis com todos os equipamentos ou totalmente compatíveis. Portanto, nós devemos de utilizar especificamente aquilo que nos é sugerido. Portanto, ao longo deste curso nós vamos falar na versão 15 do Cisco iOS. Agora vamos falar um bocadinho sobre métodos de acesso. Portanto, o que é que nós sabemos até aqui? Sabemos que os equipamentos da Cisco têm um sistema operativo chamado iOS. É um sistema operativo que funciona em modo de linha de comando, CLI. E agora vamos perceber ou aprender de que forma é que nós nos podemos ligar aos equipamentos. Ou seja,
Quando eu compro um equipamento de rede, e agora vamos esquecer aqui os equipamentos da Cisco, podemos pensar em equipamentos de marcas mais comuns para uso doméstico ou uso não tão profissional ou de forma tão exaustiva quanto os equipamentos da Cisco o permitem. Como é que nós acedemos? Vou dar o exemplo de um router simples. Como é que nós acedemos, como é que nós configuramos ou como é que acedemos às configurações de um router simples? Por exemplo, o router do operador que é colocado em nossa casa pelo operador de telecomunicações. Nós ligamos pelo cabo de rede, estabelecemos ligação à rede e depois, através do browser, nós acedemos à página de configuração. Pronto, isto acontece porque os equipamentos são desenvolvidos nesta forma. E tem uma interface gráfica através do browser para nós podermos fazer aqui um conjunto de configurações. Portanto, a ligação a um equipamento destes é relativamente simples, porque é uma ligação de rede perfeitamente simples e nós acedemos a um endereço que corresponde à página de configuração do nosso equipamento. Nos equipamentos da Cisco, isto não acontece. Ou seja, os equipamentos da Cisco têm uma forma muito própria de nós acedermos a eles. E existem, essencialmente, 3 formas que são as mais comuns de acedermos. Porta de consola e depois o SSH e o Telnet. O SSH e o Telnet são formas de aceder remotamente, ou seja, sem estar ligado diretamente ao equipamento, ou sem ter o equipamento propriamente ao meu lado, ou ao lado do meu computador, enquanto que a porta de consola é uma ligação física ao equipamento. Portanto, os equipamentos da Cisco têm uma porta de consola, normalmente no seu painel traseiro, onde nós ligamos e por uma ligação série, através de um cabo específico, é o cabo rollover, que já vamos ver qual é que é, fazemos uma ligação através de uma aplicação de terminal, mas essa ligação é feita em ligação série. E, portanto, nós estabelecemos uma ligação série ao equipamento e configuramos o equipamento a partir daí. Esta é a forma padrão e é a primeira forma de configuração de qualquer equipamento. Ou seja, quando nós compramos equipamento Cisco, a primeira forma de acesso ao equipamento para fazer qualquer configuração, e se eu mais tarde quiser usar o SSH ou o Telnet, eu primeiro tenho que ir fazer uma ligação de porta de consola para poder fazer esta configuração. Depois desta configuração estar feita, aí sim eu posso desligar o meu cabo de consola e já posso aceder por Telnet ou por SSH ao meu equipamento. Qual é que é a diferença principal? É que se eu usar o SSH, o Secure Shell, eu estou a usar um método semelhante ao Telnet, só que enquanto no Telnet as informações circulam na rede, nomeadamente os comandos que são trocados, as passwords que são enviadas em plain text, portanto em texto simples, portanto um ataque do tipo man in the middle consegue interceptar esta ligação e consegue ver o conteúdo não só dos comandos que são trocados, como também das passwords. Numa ligação SSH, todos os dados que circulam na rede, sejam eles passwords, sejam eles comandos, todos eles são criptografados e, portanto, se forem interceptados, têm que não têm acesso, não se consegue ver diretamente o que é que está a ser trocado entre os dois equipamentos, portanto, entre o computador que está a configurá-lo e o equipamento que está a ser configurado. Portanto, a porta de consola é usada então para um primeiro acesso. Se eu quero simplesmente garantir a segurança da configuração e de tudo o que estou a fazer, não há nada mais seguro do que a porta de consola, porque eu tenho o equipamento ao meu lado, o equipamento está desligado da rede, está só ligado ao meu computador através desta porta e eu estou a garantir esta configuração ali ao meu lado. Só que por vezes eu preciso ter o equipamento já no sítio onde ele vai ficar e já tenho que estar a fazer configurações com ele ligado às múltiplas interfaces ou com as múltiplas portas ligadas para eu poder configurar as subinterfaces e todas essas coisas, e aí eu já tenho que ter o equipamento lá no sítio dele. Então o que é que eu faço? Através da porta de consola faço o primeiro acesso, configuro o SSH, faço aquelas configurações mínimas necessárias para que eu possa aceder remotamente, lá está por SSH, e depois vou colocar o equipamento já no sítio dele e acedo remotamente por SSH ao equipamento. A forma de ligação do SSH ou do Telnet é exatamente igual. A única diferença é que no SSH ele é criptografado e a forma de configuração também é diferente. Depois, equipamentos mais antigos têm portas auxiliares. As portas auxiliares permitiam fazer uma ligação à rede telefónica para que nós pudéssemos configurar remotamente, através daqueles modems antigos, uma ligação a um equipamento. Isto era muito usado quando os equipamentos ficavam em sítios muito remotos, em que não havia forma de lá chegar ou era difícil chegar ao equipamento, então ligava-se ou aquele equipamento estava numa rede que não tinha acesso, ou que nós não tínhamos acesso do exterior àquela rede e, portanto, podíamos estabelecer ligação através desta porta auxiliar usando aquelas ligações telefónicas analógicas. Então, em termos gráficos, a ligação é feita da seguinte forma. Ora, nós temos um switch, ou um router, é igual.
temos o equipamento, temos a sua ligação à corrente elétrica, portanto a sua alimentação, e depois temos aqui o cabo de consola, que é chamado também cabo rollover, é um cabo que é proprietário da Cisco, que nos equipamentos mais antigos, ou melhor, o cabo mais antigo, o cabo tem sofrido algumas alterações e evoluções, e atualmente o cabo já não tem bem esta forma, mas eu coloco este porque este é o mais comum e o mais tradicional de encontrar. O que acontece é, vocês no vosso computador ligam o conector DB9 a uma porta RS232, que são as portas COM, as famosas portas COM antigas. Se o vosso computador não tiver uma porta COM, podem usar um adaptador para emular uma porta COM através do USB. E no lado do equipamento usam um cabo RJ45 ou um conector RJ45 para ligar ao cabo de consola. Depois, através de uma ligação de terminal, conseguem fazer a ligação série ao equipamento. Atualmente a Cisco já tem um cabo que de um lado tem USB para ligarmos diretamente ao nosso computador sem precisarmos de um adaptador, e do outro lado tem o cabo, tem a ponta RJ45, conector para ligar ao equipamento. Seja por USB, seja por RS232, portanto pelo conector DB9, uma ligação série, porta COM, é igual a forma de estabelecer ligação. É sempre uma ligação série. Depois, independentemente da forma como nós estabelecemos ligação, portanto, seja ela por porta de série, seja ela por SSH ou por Telnet, nós precisamos de um software de terminal que estabeleça a ligação, que faça a ligação ao equipamento. Então, existem aqui estes 4 exemplos, o PuTTY, o TeraTerm, o SecureCRT e o terminal do OS X. Aqui temos o exemplo, uma janela do PuTTY e uma janela do TeraTerm. É indiferente fazer com um ou com o outro, porque o que é importante mesmo é o aceder ao equipamento. E como vocês poderão ver, tanto no PuTTY como no TeraTerm, eu posso fazer a ligação Serial, que está aqui, a ligação SSH ou a ligação Telnet. E no TeraTerm é igual. Por TCP/IP eu faço a ligação Telnet e SSH, e aqui a ligação Serial, depois eu escolho qual é a porta que vou usar, estabeleço ligação e ligo-me diretamente ao equipamento. Portanto, seja qual for o tipo de ligação que eu faça, repito, SSH, Telnet ou por porta série, a ligação necessita sempre de um software de ligação, um terminal, que é este. Neste caso temos aqui o exemplo do PuTTY e do TeraTerm. Ora, o iOS, portanto, o Cisco iOS tem diferentes modos de operação. Dependendo do nível em que nós estamos a trabalhar dentro do equipamento, podemos ter diferentes modos de operação do equipamento. Este slide tem aqui a indicação de um vídeo que eu aconselho-vos a ver, portanto, em que vocês vão ver aqui uma demonstração de como é que se estabelece uma ligação de consola de um PC a um switch. Eu vou fazer aqui, ao longo da nossa apresentação, vou fazer 3 saídas da apresentação para ir ao Packet Tracer, para vos mostrar, mas em vez de estar-vos a mostrar slide a slide, eu prefiro juntar aqui um conjunto de conceitos e vou-vos mostrando depois ao longo da apresentação. Portanto, eu ali por volta do slide 13 vou mostrar-vos aqui a forma do estabelecimento da ligação por cabo de consola, os vários níveis de privilégio de utilização dentro de um equipamento, e as configurações e as subinterfaces e as interfaces que vocês podem utilizar de configuração. Depois, no slide 29, sensivelmente, vou-vos mostrar então como é que nós já fazemos algumas alterações aos equipamentos. E depois, no final, explico então como é que nós portanto, como é que nós configuramos um equipamento para ser acedido remotamente, e depois como é que nós acedemos a ele e como é que fazemos estas verificações todas. Está bem? Portanto, serão 3 interrupções ao longo aqui da nossa apresentação, mas mantendo sempre aqui o mesmo ritmo. Portanto, neste primeiro slide, ou neste primeiro vídeo que vocês vão encontrar na matéria deste capítulo, do capítulo 2, vão ver de que forma é que se faz a ligação, portanto, o estabelecimento de uma ligação entre um PC, de uma sessão de consola entre um PC e um switch no Packet Tracer. Depois, quando nós entramos no equipamento, portanto, basicamente, o que vocês vão ver naquele vídeo, que eu já vou demonstrar, é pegar num PC, pegar num switch, usar um cabo de consola para ligar do PC ao switch, e como é que nós estabelecemos ligação ao equipamento e o que é que nós vemos quando entramos no equipamento. Basicamente, o que nós vamos ver é uma prompt que corresponde ao que está aqui, que eu vou usar um switch de exemplo, que é esta prompt que está aqui. Então, existem 2 prompts que nós devemos de conhecer. A prompt que tem um nome e o sinal de maior, e a prompt que tem o nome e um sinal de cardinal. Estes são os 2 modos de execução dentro de um switch. Quando nós entramos no switch, nós entramos sempre em modo exec do utilizador,
que é o exec, modo de execução. Modo de execução do utilizador e modo de execução privilegiado. Qual é aqui a diferença? É que o modo de execução do utilizador, que é aquele primeiro modo quando nós entramos no equipamento, é chamado também de modo de visualização. E basicamente, o que nós temos é a possibilidade de visualizar algumas informações do nosso equipamento, mas não podemos fazer alterações ao equipamento. Já o modo privilegiado, e como é que nós entramos no modo privilegiado? Através de um comando que nós digitamos, que é o comando enable. Ao clicarmos em enable neste prompt, o prompt passa para este. Isto significa que estamos em modo de execução privilegiado. O modo de execução privilegiado é também chamado de modo de ativação e basicamente é o modo em que nós podemos fazer alterações ao equipamento e podemos ter acesso ao modo de configuração global para aí sim configurarmos múltiplas interfaces, múltiplas linhas de configuração, etc. Portanto, recapitulando, vamos ver como é que nós acedemos ao equipamento através do cabo de consola, o que é que nós vemos quando entramos no equipamento, que é o modo de execução do utilizador, que é um modo muito básico, que é o modo de visualização, e depois vamos ver como é que nós passamos para o modo privilegiado, que é o modo em que nós já podemos entrar nos modos de configuração e poder fazer alterações ao equipamento, e essa entrada nesse modo faz-se através do comando enable. Então, neste vídeo, que também é um vídeo muito interessante, que é um vídeo que eu depois também vou replicá-lo na minha demonstração do Packet Tracer, vamos poder ver basicamente os modos de configuração, portanto, os comandos de configuração que nós podemos ter. Portanto, nós entramos no equipamento em modo de utilizador, passamos para modo privilegiado através do comando enable e dentro do comando enable nós já temos outro conjunto de comandos que podemos executar. E temos também depois o modo de configuração global, ou Global Configuration Mode, ou Global Config, ele tem vários nomes, que basicamente corresponde ao modo em que nós já podemos fazer alterações ao equipamento. E dentro do modo do Global Configuration Mode, portanto, no modo de configuração global, nós temos acesso aos modos de subconfiguração ou aos submodos de configuração, conforme queiram chamar. Podemos entrar em modo de subconfiguração de interface, em modo de subconfiguração de linha. E o que é isto? No fundo, é depois de eu estar no modo de configuração global, eu poder entrar numa interface e configurá-la. Entrar numa linha de configuração e poder configurá-la. Os modos de linha permitem configuração do acesso à consola, ou seja, colocar uma password para quando eu entro no equipamento através da consola, colocar uma password para quando eu entro no equipamento através de Telnet ou SSH, como eu falei há pouco, que nos equipamentos ficavam em locais muito remotos, podíamos ligar através de um modem telefónico analógico, um modem analógico ou linha telefónica. Essa configuração também é feita no modo de linha, no Line Configuration Mode. As interfaces, que nós também vamos, nesta aula, vamos aprender a configurar a interface virtual para acesso remoto ao equipamento. Nós vamos utilizar também o modo de configuração de interface, como vocês vão poder ver. Este vídeo explica isso, ou demonstra isso, mas eu depois também na minha explicação do Packet Tracer também vos vou mostrar. Depois, como é que... Ora, eu já vos disse que nós entramos em modo de execução do utilizador, com o comando enable nós passamos para o modo privilegiado e depois com o modo que eu há pouco não vos disse, vou só recuperar aqui, que é o configure terminal, entramos no modo de configuração global, o Global Configuration Mode, ou seja, faço enable para passar de utilizador a nível privilegiado, depois faço configure terminal para entrar no modo de configuração global. Como é que eu ando aqui para trás? Ou seja, eu estou no modo de configuração global e quero voltar atrás. O modo para voltar atrás é usando o comando exit. Se eu estou em modo privilegiado e quero voltar ao modo de utilizador, eu para passar de um para o outro fiz enable, para sair faço disable. O comando exit também me permite ir saltitando para trás de modo em modo. Ou seja, permite-me, basicamente, permite que eu possa utilizar o meu equipamento andando para trás nas configurações. O end, basicamente, sai não para um nível atrás como o exit, mas sim permite-me sair do modo de configuração global independentemente da subconfiguração em que eu possa estar. A combinação de teclas Ctrl Z funciona exatamente como o comando end. E já vamos ver que eu também já vou demonstrar.
Já agora, também tem aqui um vídeo, que é o mesmo que vimos anteriormente. Não é o mesmo não. O próximo é que é. Portanto, este vídeo é o mesmo do próximo slide, que explica precisamente esta parte de fazer o enable, fazer o disable, usar o exit, usar o end, fazer o Ctrl Z, fazer o enable, depois o configure terminal e depois entrar numa interface e depois sair dessa interface para o modo de configuração global, sair do modo de configuração global para o modo privilegiado e do modo privilegiado voltar ao modo do utilizador. Portanto, este vídeo explica precisamente isso e é isso que eu vou mostrar agora como é que se faz no Packet Tracer. Então, bem-vindos ao Packet Tracer. Dentro do Packet Tracer eu vou começar por mostrar como é que nós fazemos uma ligação de consola. E aquilo que eu vou fazer dentro do Packet Tracer era aquilo que faríamos na realidade se tivéssemos a possibilidade de estar numa sala de formação com equipamentos para isto. Então, vou começar cá em baixo por escolher os Network Devices e vou aqui escolher os Switches. Dentro dos Switches vou escolher aqui o 2960, que é o switch padrão da Cisco, que é o que é usado nas academias normalmente. Vou escolher também aqui nos End Devices, vou escolher um PC e vou colocar aqui o PC. Pronto. A partir daqui, tenho que ir aqui a este botãozinho do raio. Este raio é o botão dos cabos. E dentro dos cabos há aqui um conjunto de cabos que vocês têm à vossa disposição. Eu vou-vos mostrar o cabo de consola, o cabo direto e o cabo crossover. Cabo direto para ligação de um PC a um equipamento. Cabo crossover para ligação direta de um PC a um PC. Ou de equipamentos a equipamentos, com as portas uplink. Quando o equipamento assim o exige, porque há muitos equipamentos que conseguem ligar uns aos outros através de cabo direto, e depois o cabo de consola, que é o cabo que permite ligar, então, através da porta de série do meu computador a uma porta de consola de um switch. Então eu vou clicar aqui neste cabo e agora veja o que acontece. Vou clicar em cima do equipamento e ele mostra-me as portas físicas disponíveis no meu computador. Duas portas USB, uma porta Fast Ethernet e uma porta de série, uma porta COM RS232. Então, se eu tentar ligar o cabo numa porta que não seja correspondente, ele vai-me dizer isto. Este cabo não pode ser ligado a esta porta. Então, eu vou buscar o cabo de consola, carrego no computador, escolho a opção RS232. E agora o meu cabo fica ali pronto a ser ligado. Vou clicar no switch e o switch vai mostrar uma lista de portas disponíveis. Ora, se eu usei a porta RS232 e o meu cabo de consola, de um lado tem um DB9 para o RS232, do outro lado tem um cabo de rede, significa que eu podia ligar a qualquer um destes que aqui está. Mas eu tenho que o ligar ao cabo de consola, que é este primeiro que aparece na nossa lista. Vou clicar e ele estabeleceu já a ligação. Portanto, fisicamente o que eu acabei de obter é basicamente isto. Olhem aqui, é basicamente o que nós tínhamos neste slide anterior, logo no início. Basicamente o que eu acabei de fazer foi isto. Portanto, liguei não a um portátil, mas a um computador desktop, liguei a um equipamento através da ligação de consola. Ok? Então, agora vou abrir o meu computador, vou aqui ao meu separador desktop e buscar as aplicações que o computador tem disponíveis e vou usar o terminal, não a linha de comando, mas sim o terminal, para estabelecer uma ligação. Portanto, aqui basicamente é uma ligação exclusivamente, é um terminal para ligação exclusivamente em uma ligação de série, uma ligação COM. Não vou alterar nenhum destes parâmetros, porque ele está feito com os parâmetros padrão e funciona com os parâmetros padrão. Vou fazer OK e aparece-me então aqui o meu, a minha ligação. Portanto, foi estabelecida uma ligação ao meu equipamento. Reparem o que diz aqui, Press Return to get started. Vou clicar em Enter e reparem, a consola aparece aqui. Estão a ver aqui? A consola aparece aqui com a prompt dizendo Switch, que é o nome do equipamento, e um sinal de maior. Significa que eu estou no modo de utilizador. Portanto, eu neste modo não tenho muito que possa fazer. Se eu quisesse sair deste modo, podia usar o comando exit e voltava para... Estão a ver? Voltava para o modo sem estar dentro do equipamento. Estava ligado ao equipamento, mas sem estar no modo de visualização. Dava um Enter e já estou no modo de execução. Tal como eu vos disse há pouco,
Este é o modo de execução do utilizador. Existe o modo de execução privilegiado. Como é que nós acedemos ao modo de execução privilegiado? Através de um comando que é o comando enable. E qual é que é a diferença visualmente de estar no modo de execução do utilizador ou no modo de execução privilegiado? É a prompt que vai ficar não com o sinal de maior, mas sim com o cardinal. Vamos ver. Enable, Enter. Cá está ele. Já tenho o meu modo de configuração de privilegiado. Porquê? Porque tenho um cardinal à frente do meu nome. Se eu usar o comando exit, o que é que vai acontecer? Eu saio do equipamento por completo. Ou seja, se eu fizer exit no modo de configuração privilegiado, eu nem sequer regresso ao modo do utilizador. Saio mesmo do equipamento. Se eu fizer enable, e dentro do enable, portanto, quando eu estou em modo privilegiado, se eu fizer end, é um comando que ele não aceita. Reparem que o que é que acontece? Aqui vocês têm um problema que é, quando vocês escrevem um comando que ele não conhece, ele vai ficar aqui a pensar bastante tempo. Eu vou ativar aqui o top para esta janela não desaparecer. Estão a ver aqui este botão em baixo? Este é o botão de Fast Forward, que é um botão que basicamente acelera o tempo. Quando houver uma situação destas, vocês clicam aqui e ele acelera o tempo. Porque o simulador é muito realista e o tempo que ele leva aqui a fazer esta tradução é o equivalente ao tempo real. Então, se eu tentar fazer um Ctrl Z aqui, dá-me a mesma coisa. Vimos há pouco que fazer AND ou Ctrl Z é igual. No modo de configuração privilegiado, o comando AND e o Ctrl Z não funcionam. O único que funciona é o exit. O que é que faz o exit? Sai da configuração automaticamente. Pronto. Agora, estando aqui dentro, o que é que eu posso fazer quando estou em modo privilegiado? Posso aceder ao modo de configuração global. Como é que eu acedo ao modo de configuração global? Através do comando configure terminal. Dou um enter e eu entrei enter configuration commands one per line and with Ctrl Z. Ou seja, se eu aqui fizer Ctrl Z, eu regresso ao modo privilegiado. Se eu escrever end, eu regresso ao modo privilegiado. Se eu fizer exit, eu regresso ao modo privilegiado. Ou seja, quando eu estou em modo de configuração global, o exit, o end e o Ctrl Z, qualquer um dos três funciona, mas tem funções diferentes. O end e o Ctrl Z têm a mesma função, o exit tem uma função diferente. Já vamos ver qual é que é. Então, eu vou entrar no modo de configuração global. Cá estou eu. Como é que eu sei que estou em modo de configuração global? Olhem aqui, switch e depois entre parênteses config. Estou em modo de configuração global. Estou em Global Configuration Mode. E agora, dentro deste Global Configuration Mode, é onde eu posso executar a maior parte dos comandos de configuração e é onde eu posso também entrar nos submodos, nos modos de subconfiguração. Ou seja, é aqui que eu posso entrar em modos de subconfiguração que são aqueles que eu vos falei do modo de linha, o modo de interface. Ou seja, se eu fizer aqui, por exemplo, um interface Fast Ethernet 01, reparem o que acontece aqui. Isto não interessa, depois mais tarde vamos saber o que isto é. Eu entrei numa interface, então reparem, config if. Então eu estou no modo de configuração, não no modo de configuração global, mas sim no submodo de configuração de interfaces. Posso fazer exit. E o que é que faz o exit? Sai do modo de configuração da interface e regressa ao modo de configuração global. Se eu fizer end, olhem o que acontece. Eu saio, independentemente de eu estar dentro de uma interface ou numa configuração global, a diferença do exit para o end é que o exit anda um nível para trás, ou seja, estou dentro da subconfiguração de interfaces, volto ao modo de configuração global. Com o end, eu saio do modo de subconfiguração de interfaces para o modo privilegiado. Ou seja, para entrar novamente, tenho que fazer configure terminal, para entrar no modo de configuração global. E agora vou entrar no outro modo de configuração. Line console 0. Olhem aqui, config line. Estou no submodo de configuração de linha. Se eu fizer exit, sai do modo de configuração de linha para o modo de configuração global. Se eu fizer end, sai do modo de configuração de linha para o modo privilegiado e salto para trás do modo de configuração global. Ok? Então, espero que tenham percebido. Aqui, para já,
não nos interessa saber mais do que isto, a não ser os diferentes modos de configuração do equipamento, a entrada nas interfaces, a entrada nos modos de configuração de linha. Depois também existe um outro modo. Isto tem uma particularidade, que é quando eu estou dentro de um modo de subconfiguração, eu posso saltar para outro modo de subconfiguração sem precisar de voltar ao modo de configuração global, ou seja, em vez de estar a fazer aqui exit e depois fazer a entrada, por exemplo, no interface, eu podia, estando agora no modo de configuração de linha, eu podia chamar diretamente uma interface e entrava no modo de configuração dessa interface. E podia ainda entrar noutra interface e saltava de interfaces em interfaces. Podia entrar na interface 2 ou podia voltar à interface, à configuração de linha. Portanto, ou seja, eu não preciso de sair dos modos de configuração das interfaces ou das linhas para ter que, ou seja, não preciso de sair para voltar a entrar noutro. Eu posso saltitar entre submodos de configuração diretamente. No fundo, como é que se configuram os equipamentos ou as interfaces? Primeiro eu entro dentro do submodo de configuração e, estando lá dentro, depois é que eu faço a configuração. Agora vou fazer exit para voltar ao modo de configuração global, vou fazer exit para voltar ao modo privilegiado e vou fazer exit para sair para o modo de utilizador. Então, vamos regressar à nossa apresentação. Cá está ela. Eu pus aqui, ativei a opção top, o que faz com que ele fique sempre aqui por cima do ecrã. Muito bem. Então, vocês depois também poderão seguir estes vídeos que têm no Netacad, que também são ótimos e vos explicam muito bem. Ora bem, os comandos que nós podemos usar. Estrutura básica de um comando. A estrutura básica de um comando é esta que vocês têm nesta imagem. Ou seja, vocês têm a prompt, depois têm o comando e têm aquilo que se chamam as palavras-chave ou os argumentos que permitem a execução do comando. Neste caso em cima eu tenho um comando que tem como palavra-chave ou argumentos palavras reservadas ou expressões reservadas que me permitem ver qualquer coisa, como é o caso do Show IP Protocols. Cá em baixo tenho um ping em que o que vem a seguir ao ping é algo perfeitamente configurável pelo utilizador. Enquanto o show tem um conjunto de expressões que eu tenho que usar aqui, porque aquilo que eu posso ver, que é aquilo que o comando show permite, é limitado. No caso do ping, eu posso testar a conectividade, que é para isso que o ping serve, entre determinados dispositivos e, portanto, aquilo que vem à frente do ping é algo que pode não ser expectável numa situação de execução de um comando. Por isso é que há aqui a diferença entre palavra-chave e argumento. Palavra-chave considera-se que é um parâmetro específico que o próprio sistema operativo define. Um argumento é aquilo que não é definido e pode ser qualquer coisa desde que seja válido para que o comando funcione. Depois de escrevermos o comando, damos um Enter e o comando é executado e obtemos um output. Muita atenção que nem todos os comandos, ou quase nenhum comando da Cisco, vos dá output de sucesso. Isto é, o que é que eu quero dizer com isto? Quando vocês executam um comando que pressupõe a obtenção de um output, vocês recebem esse output, assim o comando esteja bem construído. O que acontece é que quando vocês usam comandos de configuração, a maior parte desses comandos, quando vocês os executam, o não receberem nenhuma mensagem de erro e passarem de novo para a prompt é um sinal de que o comando foi executado com sucesso. Ou seja, vocês não recebem uma mensagem de confirmação a dizer comando executado com sucesso. Ou seja, vou dar um exemplo. Quando vocês atribuem a uma interface um determinado IP, através do comando IP address, eu escrevo IP espaço address, espaço o IP, espaço a máscara de subrede. Dou um Enter. O comando está bem escrito, o IP é um IP válido, a máscara de subrede é uma máscara válida, dou Enter e o que eu vejo como sucesso é a prompt continua lá. Ou seja, volta a aparecer a prompt, não me diz IP atribuído com sucesso. Portanto, não há uma mensagem de confirmação. Estes comandos, como é o caso do show ou do ping, que são comandos que pressupõem a obtenção de um feedback, portanto, de um output, estes, obviamente, quando vocês executam, se o comando estiver bem construído e existir feedback a receber, ele vai aparecer na consola automaticamente. Ora bem, se vocês pesquisarem pela sintaxe dos comandos, a Cisco convencionou uma forma de representação da sintaxe do comando. Então, nós temos aqui em baixo dois exemplos da sintaxe que vocês poderão encontrar em múltiplos livros. Descrição string, em que o comando é usado para adicionar uma descrição a uma interface. E o comando ping, IP address, em que o comando ping é o argumento definido pelo utilizador e IP address é o dispositivo, é o IP do dispositivo final.
Reparem, o que é que nós temos aqui? Temos uma parte escrito, isto aqui está escrito em português, isto devia estar em inglês, devia ser description. Mas pronto, isto é porque quando a Cisco faz as traduções das apresentações, traduz mais do que deve. E eu confesso que me passou aqui. Portanto, entendam esta descrição como description. Então, description e depois uma string. Description está escrito em negrito, string está escrito em itálico. Ping está escrito em negrito, IP-address está escrito em itálico. Isto porque a Cisco convencionou que em negrito aparece o texto que representa comandos e palavras-chave, ou seja, palavras que é o próprio sistema operativo que define. Em itálico, o texto em itálico indica argumentos para os quais é o utilizador que fornece valores. Depois ainda existe na descrição de alguns comandos valores entre parênteses retos, que são argumentos ou palavras-chave facultativas, opcionais. Chavetas são elementos, palavras-chave ou argumentos que são obrigatórios, que são necessários para que o comando funcione. E depois ainda existe chavetas dentro de parênteses retos. Aí o que significa é que são parâmetros de escolha obrigatória dentro de um elemento opcional. Ou seja, aquele elemento pode, neste caso o elemento X, podia ser ou não invocado, mas se fosse invocado, precisava de ter aqui uma de duas opções obrigatoriamente. Ou seja, não podia executar só o comando X, teria que o executar com alguns destes. Portanto, são os obrigatórios dentro do opcional. Mas o X era opcional porque está dentro de parênteses retos. Portanto, isto é meramente uma convenção de como é que as palavras-chave, os argumentos e os comandos são mostrados na bibliografia da Cisco, na descrição da sintaxe dos comandos. Ok? Então, os nossos equipamentos também têm recursos de ajuda, portanto é possível eu recorrer à ajuda usando o ponto de interrogação. Portanto, se eu escrever o nome de um comando e o ponto de interrogação, ele diz-me quais são as hipóteses de argumentos ou de palavras-chave que eu posso usar com aquele comando. Este vídeo também explica perfeitamente bem essa situação. Quando um comando não tem, portanto, quando há um erro, nós podemos receber respostas como ambiguous command, portanto, comando ambíguo, comando incompleto ou comando incorreto. O vídeo explica isto tudo muito bem. Depois poderão vê-lo para que este meu vídeo não fique muito longo e como vocês vão acabar por estudar o capítulo. Depois, o que existe também é a possibilidade de nós abreviarmos os comandos. A abreviatura dos comandos é algo que eu só aconselho depois de já terem aqui alguma experiência. Há um conjunto de abreviaturas que vocês poderão, utilizar, mas algumas delas, efetivamente, há duas delas que são aquelas que nós mais abreviamos, que são os dois comandos de entrada. Portanto, vocês recordam-se, de há pouco, eu entrei no equipamento, no modo utilizador, para passar ao modo privilegiado escrevi enable e para entrar no modo configuração global escrevi configure terminal. Ora bem, estes são os dois comandos que nós mais abreviamos. Eu posso, em vez de escrever enable, basta-me escrever en e dar um enter, e ele entra, é como se eu tivesse escrito enable. E o configure terminal pode ser substituído por um conf espaço t. E é exatamente a mesma coisa fazer de uma forma ou de outra. Vou mostrar-vos como é que isto se processa. Já agora, também existe um conjunto de teclas de atalho que vocês poderão utilizar. Portanto, vou mostrar-vos aqui um bocadinho. Aqui as teclas, eu prefiro que vocês vejam o vídeo. Vou só mostrar-vos então um bocadinho aqui esta parte da utilização do help e da abreviatura dos comandos. Portanto, vou estabelecer a ligação. Estou em modo utilizador. Eu há pouco fiz isto. Enable. Passei a modo privilegiado. Configure. Terminal. Estou em modo configuração global. Fazer exit. Outra vez exit. Então, em vez de fazer enable, faço en enter. Entrei em modo configuração, em modo utilizador, em modo privilegiado, e agora faço conf espaço t e entro em modo configuração. Pronto. Estas são as abreviaturas que nós normalmente podemos utilizar. Eu não aconselho, enquanto não se conhecem bem os comandos, a fazer aqui estas abreviaturas. Pronto, lá estou eu. Enganei-me a escrever o exit. Ele está a fazer o translating para não perder tempo. Vou clicar aqui no fast forward. Acelera o tempo. Estão a ver unknown command or computer name.
or unable to find computer address. Muito bem, faço outra vez agora o exit e já está. Então, existe uma opção também que nos ajuda a perceber se nós estamos a escrever o comando corretamente ou não. Quando eu estou a escrever enable, eu faço EN e vou carregar na tecla tab. E o que ele faz é, ele completa-me o comando. Dou enter, entrei. Configure terminal, escrevo conf, carrego no tab. Ele escreve configure. Clico em T, carrego no tab. Ele preenche-me o comando. Dou um enter, está feito. Vou pôr um E e um X, dou um tab, ele preenche-me o comando exit. Ou seja, o tab também me permite perceber se eu estou a usar um comando que é possível ser utilizado neste sítio. Vou-vos dar um exemplo. Vou carregar aqui no C. Ou melhor, se vou tentar escrever, vou fazer aqui exit. Então, para passar do modo utilizador para o modo privilegiado, faço EN e dou um tab. E ele preenche-me com o enable, eu dou um enter. Se eu tentar usar o comando enable em modo privilegiado, não vai acontecer nada. Porquê? Porque o enable é um comando que é usado em modo utilizador. Então eu faço EN e carrego no tab. Olha, por acaso ele voltou a deixar. Pronto, ele deixa-me usar este comando. Vou tentar escolher outro. Vou escolher o inter... há um comando. O comando para entrar nas interfaces é o comando interface e depois fast ethernet. Pronto. Esse comando é usado dentro do modo de configuração global, porque ele vai permitir aceder ao submodo de configuração da interface. Então é um comando que eu só posso utilizar dentro do modo de configuração global. Se eu tentar usá-lo aqui, o que acontece é isto. Eu escrevo Enter, carrego no Tab. E quando isto acontece, significa que não há nenhum comando que comece com este prefixo de Enter, ou existe mais do que um comando com este prefixo. Por isso ele, como não sabe qual é que eu quero, está-me a dizer, escreve mais qualquer coisa. Eu escrevo um F, escrevo um A, escrevo um C, escrevo um E, e isto significa que o comando interface não existe aqui. Por isso eu aqui há pouco fiz EN à espera que ele não mostrasse, mas ele também existe. Eu faço enable, que é exatamente a mesma coisa. Então vou entrar em modo de configuração global. Conf. Vou pôr só con. Estão a ver? Con é as primeiras 3 letras de configure. Só que ele deve ter mais do que um comando começado por C ou N. Por isso eu preciso de acrescentar mais qualquer coisa para ele poder complementar. T. Tab significa que configure T só existe configure terminal. Dou um enter. E agora vou fazer o enter como fiz há pouco. Enter. Tab. E ele já preenche o interface. Porquê? Porque este comando já existe neste modo de configuração. Ok? Então, se eu não sei o que é que posso escrever a seguir ao interface, eu posso escrever interface espaço ponto de interrogação. E o que acontece no interface espaço ponto de interrogação é que ele mostra-me o que é que eu posso escrever a seguir. Posso escrever Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, Port Channel, VLAN e Range. Pronto, estas são as opções que eu tenho para preencher o meu comando. Então faço interface e agora Fast, carrego no Tab e ele preenche-me o Fast Ethernet. Mas eu não sei o que é que posso escrever a seguir. Ponto de interrogação. E ele diz-me um número entre 0 e 9, que é o número da interface. 0, ponto de interrogação. Agora diz-me que eu tenho que pôr uma barra. E agora, ponto de interrogação, diz-me de 0 a 24, que é o número da interface. Enter. Cá está. Já estou dentro do modo de configuração da interface. Portanto, o ponto de interrogação vai-me ajudando a complementar o meu comando. Agora, obviamente que eu tenho que saber o que estou a fazer, porque senão o ponto de interrogação ajuda quando nós vamos usar um comando que ou há muito tempo não usamos, ou não temos bem certeza como é que ele é utilizado, e podemos usar o ponto de interrogação para ele nos ajudar. Vou sair daqui, exit, vou pôr aqui o show, ponto de interrogação. Então, o comando show tem muitas coisas que eu posso ver. Show access list, show ARP, e depois tem aqui uma descrição. Show access list mostra as listas de acesso, o show ARP mostra a tabela de ARP, o show CDP mostra a informação do CDP, o clock, o crypto, o IP, sei lá, há tantas coisas que eu posso fazer com o show. Mas é importante que vocês conheçam então este dito ponto de interrogação. Ok? Pronto, isto é a ajuda contextual. Mas a tecla Tab é sem dúvida nenhuma uma das melhores opções que nós temos para nos ajudar a escrever os comandos. Então vamos regressar à apresentação. Depois poderão experimentar também estas teclas, o Ctrl A para ir para o início da linha, o Ctrl E para ir para o fim da linha, o Ctrl R mostra uma linha novamente,
o Ctrl-Z, que é igual ao End, portanto anda para trás, o Ctrl-C, que sai do modo de configuração e permite abortar um comando que esteja em execução, o Ctrl-Shift-6, que permite que um processo que o iOS esteja a executar possa ser interrompido. Não é como o Ctrl-C, que aborta o comando, é mesmo para interromper um processo que possa estar a ser feito. Mas este vídeo no 2145 é muito interessante porque explica muito bem o que é feito com estes com estas teclas. Ora bem, tem agora um exercício de Packet Tracer que eu na página deixei-vos lá precisamente o link para uma resolução através daqueles canais de YouTube que explica basicamente como é que vocês fazem a ligação e como é que fazem aqui o exercício. Depois existe um laboratório que é muito interessante ser feito em aula, porque só que tem um inconveniente que tem que ser feito com equipamentos da Cisco, portanto tem que ser com um equipamento e basicamente é replicar em sala aquilo que eu há pouco vos demonstrei, ter um switch, ter um PC, um cabo rollover, ligar ao cabo de consola do lado do switch, ligar à porta de série, porta COM do lado do PC e depois através do TeraTerm, que é o caso do exemplo que estão aqui neste laboratório, estabelecer a ligação e fazer aqui estas primeiras executar estes primeiros comandos, fazer o enable, fazer o configure terminal, entrar numa interface, sair da interface, voltar atrás, usar o Ctrl-Z, usar o end, o exit, por aí. Pronto, eu tenho na descrição também da página, portanto, deste capítulo, tenho um link para um vídeo de YouTube que explica precisamente como é que se faz ou seja, que replica este laboratório tal e qual como ele está feito, mas no Packet Tracer. Depois podem segui-lo também para aprender e ficar a saber aqui um bocadinho mais sobre isto. Em termos reais, a realidade é só porque estamos a mexer nos equipamentos físicos, porque em termos de simulação o Packet Tracer é absolutamente extraordinário. Ora bem, vamos entrar agora que já conhecemos os equipamentos, a forma como nos ligamos a eles, a forma como estabelecemos essa ligação, ainda que não tenhamos feito ainda sem ser a ligação de consola. Agora vamos ver as configurações básicas do equipamento, ou seja, configurações muito básicas que nós podemos fazer e que normalmente estas configurações são feitas em todos os equipamentos que nós configuramos. Então vamos lá. Primeira configuração, nome do dispositivo. Ora, aquela prompt que vocês viram que se chamava switch e depois sinal maior, pode ser alterada. E a principal vantagem que nós temos é que um equipamento com o nome é muito mais fácil de não existirem erros do que se todos os meus switches se chamarem switch. Porque eu posso pensar que me estou a ligar ao switch do terceiro andar, mas estou-me a ligar ao switch do primeiro. Ora, se a prompt tem o mesmo nome, é muito mais confuso para mim perceber se estou ou não estou no sítio certo. Então, um dos primeiros comandos que vocês vão aprender a configurar no equipamento é o comando hostname. O comando hostname é um comando que permite atribuir um nome a um equipamento. O comando hostname tem que ser usado em modo de configuração global. Olhem aqui, entramos em modo utilizador, fizemos enable para entrar em modo privilegiado, fizemos configure terminal para entrar em modo de configuração global e o comando hostname é um comando que é usado para a configuração do nome dos equipamentos, deve ser usado no modo de configuração global. Então eu fiz hostname SW de switch, floor, 1, portanto indicação que é um switch e está no piso 1. Depois existe uma convenção, e no NetAcad, nas páginas de estudo, vocês podem perceber isso, a Cisco tem uma convenção específica para os nomes, em que se deve identificar o tipo de equipamento e depois a localização, ou a sala, ou o piso, ou o departamento onde eles estão. Neste caso, este nome diz-me que é um switch e está no piso 1. Suponho que nesta rede só há um switch por piso, portanto o SW Floor 1 deve ser o switch do piso 1. Reparem que a partir do momento que executaram esse comando, o nome da prompt deixou de ser switch como foi até aqui e passou a ser o SW Floor 1. Nada muda, a única coisa que muda é o nome do equipamento. Depois, algo que é fundamental, que é limitar o acesso aos equipamentos. O que é isto de limitar o acesso aos equipamentos? É, basicamente, garantir que os equipamentos não estão acessíveis a qualquer pessoa para serem mexidos fisicamente e também o acesso a eles seja protegido através de palavras-passe, de passwords fortes. Então, a proteção física do equipamento é a utilização de bastidores.
bastidores, que são aquela espécie de armário, chamemos-lhe assim, normalmente metálico, ou metálico mesmo, em que os equipamentos são fixos a esse bastidor. Esse bastidor tem portas laterais, tem porta traseira, tem porta frontal, normalmente em vidro para se ver o conteúdo. Por norma são abertos em baixo para que a cabelagem possa sair. E depois tem em cima, normalmente também, ventiladores para ajudarem à refrigeração de todo o conteúdo do bastidor. Pronto. A vantagem de usar bastidores fechados e trancados é que os equipamentos estão organizados, arrumados no sítio deles, conseguimos garantir que eles têm uma atmosfera perfeita para trabalhar. E também garantimos que, por estarem trancados, o acesso aos mesmos, seja para ligar ou desligar algum cabo, ou para ligar um cabo de consola para fazer configurações ou alterações no equipamento, não é possível porque o equipamento está vedado o acesso dentro do bastidor. Depois ainda há um segundo nível de segurança física, que é estes bastidores estarem colocados em salas devidamente climatizadas e cujo acesso é reservado e apenas algumas pessoas podem aceder a essa sala. Pronto. Depois, dentro do equipamento e no acesso ao equipamento, as passwords são, sem dúvida nenhuma, a principal defesa do acesso a um equipamento. E, portanto, nós podemos proteger o acesso ao modo de utilizador, podemos proteger o acesso ao modo privilegiado. Portanto, ou seja, nós neste momento acedemos ao equipamento e conseguimos aceder ao equipamento de forma direta e tranquila, demos um Enter e apareceu-nos a prompt de utilizador, escrevemos Enable e apareceu-nos a prompt de privilegiado e não houve aqui nenhuma password pelo meio. Ora bem, os equipamentos da Cisco têm a possibilidade da criação de passwords e é isso que nós vamos ver como é que elas funcionam. Depois, existem recomendações de segurança nas passwords, nomeadamente, passwords devem ter 8 ou mais caracteres, devem ser construídas com base em combinações de letras maiúsculas, minúsculas, números e caracteres especiais. Uma particularidade também que a Cisco não recomenda é a utilização da mesma password em todos os dispositivos e não se deve utilizar palavras comuns porque é muito fácil de adivinhar. Também temos aqui esta mensagem em vermelho que é importante que vocês percebam que é para ser mais fácil. A maioria dos laboratórios e exemplos que são dados ao longo deste curso usam a password Cisco, a password Class e ainda há outra que é o Let Me In, tudo minúsculo. Portanto, são as 3 passwords que por defeito nos exercícios da Cisco aparecem. A password Cisco, a password Class e a password Let Me In, tudo pegado, minúsculo, que são passwords que obviamente não devem ser usadas, nunca na vida estas passwords podem ser usadas, até porque elas não cumprem os requisitos mínimos de segurança, não têm sequer 8 caracteres, mas para efeitos de estudo e para uma questão de nós não nos baralharmos muito, usamos normalmente estas 3 passwords, portanto a Cisco, a Class e a Let Me In. Muito bem, como é que nós configuramos passwords? Então, a primeira password que nós temos de configurar é a password de Enable. E o que é a password Enable? A password Enable é uma password que faz com que, sempre que eu escrevo Enable para aceder ao modo privilegiado, automaticamente é-me pedido uma password. Então, para que eu consiga atribuir uma password de Enable, a expressão Enable, portanto, o comando Enable deve ser executado em modo privilegiado. Por isso é que há pouco, e agora estou a pensar que há pouco não me lembrei, que o comando Enable pode ser usado em modo privilegiado, mas não é para ativar nada, é simplesmente para chamar as passwords. Então, eu posso fazer dentro do equipamento, entrei em modo utilizador, faço o Enable para entrar em modo privilegiado, não me pede password, estou a começar a configurar o equipamento, e eu escrevo Enable, espaço, secret, espaço, a password que eu quero. Com o exemplo que temos há pouco, Cisco, Class, Let Me In, o nome da password que eu quiser. A partir deste momento, se eu fizer Exit, eu volto ao modo utilizador padrão. O modo utilizador, o exec do utilizador. Se eu fizer Enable, a partir deste momento já me é pedido uma password para entrar. O que é que acontece? Acontece que esta password é uma password apenas de modo privilegiado. Não é password de acesso ao equipamento. As passwords de acesso ao equipamento são chamadas as passwords do modo de utilizador, porque são aquelas que nós tropeçamos nelas mal chegamos ao equipamento.
Reparem, nós chegamos ao equipamento e ele diz-nos pressione Enter para entrar, ou para começar, ou para ver a prompt. Nós carregamos no Enter e aparece-nos automaticamente a prompt. Se eu estiver a usar o cabo de consola, eu posso configurar para sempre que alguém faz ligação por cabo de consola, aparecer uma password. Essa password é configurada onde? No modo de configuração global. Reparem, modo de configuração global, e eu escrevo line console 0. Ao entrar no line console 0, entrei no submodo de configuração de linha. Estou dentro do modo de configuração de linha e escolho o comando password e escrevo a minha password. E a seguir, vou dar o comando login. O que é que faz o comando login? O comando login é, já tenho password especificada, mas ainda não estou a exigir a utilização de password. Ao fazer login, eu estou a dizer ao meu equipamento que, ok, a password está definida e a partir daqui vais-me pedir password. Da mesma forma, eu posso configurar a password para ser pedida. Atenção, se eu configurar apenas isto e fizer uma ligação por telnet, esta password não vai ser pedida. Porquê? Porque esta é uma password que está na linha de configuração da consola. A configuração dos equipamentos é feita através de linhas de configuração. Essas linhas de configuração podem ser linhas de configuração da consola, que é esta que vocês viram aqui, e na linha de consola existe apenas uma única linha de configuração, por isso é o line console 0. Portanto, é a linha 0 de configuração da consola e é a única linha que existe. Porquê? Porque, em termos de consola, eu só posso ter um único acesso ao equipamento. Porque é uma ligação física e só há uma ligação de consola. No caso das linhas remotas, ou seja, as linhas de configuração para Telnet e SSH, existem 16 linhas de configuração, que vai da linha 0 à linha 15. O que acontece habitualmente é que nós configuramos as 16 linhas todas ao mesmo tempo e com a mesma password, por uma questão de segurança. Para evitar ter passwords diferentes, para poder permitir múltiplos acessos ao equipamento, que às vezes pode ser necessário, mas por norma, e nesta fase em que nós estamos, 16 linhas iguais chegam perfeitamente para a configuração. Como é que nós configuramos? É de uma forma muito semelhante a esta, só que em vez de fazermos line VTY e apenas a linha 0, que só estaríamos a configurar a primeira linha das 16 linhas de configuração do equipamento, as linhas virtuais, VTY significa Virtual Teletype, que são as linhas virtuais de configuração. Eu aqui, ao fazer line VTY 015, estou a dizer que estou a configurar as 16 linhas de configuração. E o que é que ele me vai pedir a seguir? Vai-me pedir qual é que é. Vou dizer que vou usar o comando password e vou escrever a password. O que é que eu estou a dizer ao equipamento? Esta é a password para estas 16 linhas VTY. Da mesma forma que acontece cá em cima, a password fica especificada, mas não fica a ser pedida a password. Tenho que usar o comando login para forçar o equipamento para dizer, ok, agora que as linhas VTY já têm uma password, a partir deste comando login passas a pedir esta password. Se eu configurar as linhas VTY e não configurar a linha de consola, se eu entrar por consola, por cabo de consola, ele não me pede password, mas se eu entrar por telnet ou por SSH, ele já vai pedir. Já vamos ver isto, que eu a seguir vou usar o telnet para vocês verem aqui num exemplo que eu vou dar. Então, recapitulando, eu entro no equipamento em modo... eu entrei no equipamento em modo utilizador e o que é que fiz? Apliquei uma password, portanto, fiz um enable secret para ter password de enable. Reparem, quando eu faço depois enable, ele já me pede a password. Eu já vou replicar este exercício para vocês verem. Ele aqui está a usar o modo de configuração global. Eu penso que não preciso entrar no modo de configuração global para definir esta password, mas já lá vamos. Já vamos tirar aqui a limpo esta situação. Então, a forma de proteger o acesso à linha de consola é esta. Portanto, entramos no modo de configuração global. Line console 0 para entrar no modo de configuração da linha 0 da consola. Aplicamos-lhe a password Cisco. Fazemos login para que ele exija. Fazemos exit e saímos. As linhas VTY é um processo semelhante, só que em vez de entrar no line console 0, entramos nas line VTY 0 a 15 para configurar as 16 linhas de uma só vez. Se eu configurasse as linhas uma a uma, eu podia ter 16 passwords diferentes para 16 acessos simultâneos. Isto normalmente não se faz. Pelo menos a este nível de configuração que nós vamos fazer aqui. Então, para além desta configuração que nós fizemos, depois ainda existe uma outra questão, que é a encriptação das passwords. A encriptação por norma ou por defeito, as passwords são mostradas nas configurações. Ou seja, se vocês forem ver as configurações, dependendo da forma como vocês configuraram, as passwords podem ser mostradas na configuração.
Também já vos vou mostrar isto. O que acontece é que a Cisco tem um comando chamado Service Password Encryption, que é usado em modo de configuração global, que encripta para um nível superior as passwords que vocês definiram. E desta forma, o que é que vocês garantem com isto? Garantem que, se alguém tiver acesso à configuração do equipamento, o que vai encontrar são coisas deste género. Estão a ver aqui? Que não corresponde nunca à password do equipamento. Ok? Pronto. Então, para concluir esta primeira configuração do equipamento, ainda nos falta as mensagens de banner. O que é que são as mensagens de banner? As mensagens de banner são mensagens que, e não se esqueçam que muitas das regras que a Cisco implementa estão relacionadas com o país de origem, portanto com os Estados Unidos, como tal, uma das particularidades que as leis... Em Portugal eu desconheço, confesso que desconheço, mas sei que nos Estados Unidos é assim que funciona. Um dispositivo protegido que não tenha uma mensagem a dizer que a pessoa está num equipamento cujo acesso é reservado e que se a pessoa não tem autorização para estar ali, tem que sair imediatamente de onde está. Se esta mensagem não existir, legalmente nós não podemos processar a pessoa porque nós não demos indicação à pessoa de que aquela página ou aquele dispositivo onde ela está a aceder está protegido e não é suposto qualquer pessoa ter acesso a ele. Pronto. Então é para isso que serve o banner, o comando banner MOTD. MOTD significa Message of the Day. E o comando banner Message of the Day serve para nós definirmos um banner que no fundo é um conjunto de linhas de texto que diz ao utilizador que, ao chegar ao equipamento, quando dá o primeiro Enter, antes de aparecer a prompt ou antes de aparecer o pedido de password de utilizador, aparece uma mensagem em que eu posso especificar que, atenção, está na página de configuração ou está a tentar entrar num equipamento protegido. Só determinadas pessoas podem ter acesso. Se não lhe foi concedido este acesso, por favor, não pode estar aqui, feche imediatamente esta janela. E isto é configurado através do comando banner MOTD. Depois o que acontece é, nós usamos um caractere delimitador, pode ser qualquer um destes que aqui está, por exemplo um cardinal, ou seja, eu escrevo banner, espaço MOTD, espaço cardinal, dou um enter. A partir daí configuro a minha mensagem toda como eu quero. Quando eu voltar a escrever um cardinal e der um enter, a mensagem acabou, tudo o que ficou entre os dois cardinais é um banner que vai aparecer. Eu já vou fazer aqui uma parte prática para vocês verem, ok? Então vamos lá saltar para o nosso Packet Tracer. Então, vamos começar. Vou aceder ao equipamento, novamente, pelo terminal. Então, a mensagem, o banner Message of the Day apareceria agora. Portanto, como uma mensagem de entrada. Então, vamos começar por colocar a password do Enable, ou seja, eu agora faço Enable e ele passa-me para o modo de configuração do equipamento, configuração, portanto, o modo privilegiado. Se eu quisesse que houvesse aqui uma password, tinha que usar o comando Enable Secret, e é aqui que eu vou testar então se ele me vai deixar. Enable Secret e vou pôr a password Cisco. Vou dar um Enter, pronto. Ele tinha razão, eu é que fiz aqui algo, fiz aqui um bocadinho de confusão, que é, eu tenho que tenho que entrar no modo de configuração do terminal, e agora sim, eu posso fazer Enable Secret Cisco. Enter. Pronto, como veem, o comando foi executado corretamente. Ali não foi. O que é que ele diz ali? Invalid Input Detected significa que eu não posso usar este comando neste nível. Entrei no modo de configuração global e fiz Enable Secret Cisco. Neste momento vou fazer Exit. O que é que eu fiz? Regressei ao modo privilegiado, faço o Exit novamente para voltar ao modo do utilizador. Em modo do utilizador não tenho password. Faço o Enable e o que é que ele faz? Pede uma password. Qual foi a password que eu pus? Cisco. Enter. E agora sim. A partir deste momento, quem aceder a este equipamento, e eu vou fechar isto, vou abrir novamente, quem aceder ao meu equipamento, consegue chegar ao equipamento, tenho que fazer aqui Exit, porque ele fica sempre com esta sessão registada. Exit. Pronto. Fecho. Abro novamente. Faço OK. Enter. Podem aceder ao equipamento, mas quando fazem Enable, ele diz-me, pede-me sempre uma password. E só se eu souber a password é que eu consigo entrar no modo privilegiado. Já tenho aqui algum nível de segurança. Então, há um comando que nós vamos ver um pouco lá mais à frente, ou que vamos falar um pouco lá mais à frente, que é o show running config. Show running config. O comando show running config
é usado no modo privilegiado e basicamente faz o quê? Mostra-me toda a configuração do equipamento. Olhem aqui. Show Running Config. Current Configuration. Hostname Switch. Portanto, ele mantém o mesmo nome. Ainda não mudamos o nome do equipamento. E depois tem ali Enable Secret com o MD5, que é o nível de encriptação. E depois a minha password, que é a password Cisco, já com o nível de encriptação. E depois tem as múltiplas interfaces e as configurações que elas têm, ou seja, nenhuma delas. Olhem aqui. A linha de consola 0 não tem configuração. As linhas VTY 0 a 4 e 5 a 15, elas aqui estão especificadas em separado, também não têm cá configuração nenhuma. Portanto, se eu aceder por Telnet ou por SSH, não me é pedido qualquer configuração, qualquer password para entrar. Tal como não é pedido quando eu acedo por linha de consola, porque não está cá nada. Ok? Pronto, isto é a Running Config. Agora vou mudar o hostname do meu equipamento. Ou seja, o hostname é para aparecer aqui, em vez de switch, o nome do meu equipamento. Então vamos lá. Hostname. Ora, eu tenho que entrar em modo configuração global. E agora sim, hostname SW-floor1 para ser igual ao que fiz há pouco. Dou um Enter e reparem, a partir daqui o meu equipamento passou a chamar-se SW-floor1. Vou sair e agora quando eu entro no equipamento o que me aparece é o novo nome do equipamento. O comando é o hostname. Agora, o que é que eu vou fazer? Vou começar a testar o acesso aos equipamentos. Eu vou só entrar aqui e vou fazer uma coisa. Password Cisco. Eu vou só configurar aqui uma coisa para vocês. Isto que eu vou fazer agora depois vai ser explicado um pouco mais à frente. Mas eu vou fazer já e vou fazer rapidamente. E depois já vamos perceber o que é que eu depois vou ter que fazer isto com outro equipamento. Conft interface LM1. Pronto, voltando aqui ao que nós tínhamos. Ok, então isto é o que nós temos. O que é que eu tenho agora? Eu vou fechar esta janela, vou buscar outro computador, vou colocar aqui o computador, vou ligá-lo por um cabo de rede, um cabo direto, porta de rede deste lado, a uma qualquer porta do meu switch, pode ser a porta 1. Pronto, ele quando estabelece a ligação, ele simula realmente o tempo que leva até que a porta fique em up, aquelas coisas todas. Eu vou acelerar aqui o tempo com este botãozinho. Tenho os dois triângulos, significa que há conectividade de um lado e do outro. Mas eles não comunicam, muito provavelmente. Então, é uma coisa que eu também vou explicar depois a seguir, mas vou já fazer aqui, porque preciso para vos mostrar, que é aqui colocar um IP fixo, mas depois eu vou explicar isto com mais calma, não se preocupem. O que é que ele diz? Ok. Aqui não preciso gravar nada, porque ele fica logo gravado. Então, o que é que acontece? Como é que eu consigo estabelecer uma ligação Telnet ou SSH? Neste caso não pode ser SSH, porque eu ainda não configurei o SSH, porque ele tem que ser configurado com as chaves, portanto, com a partilha das chaves, com a criação de um username, de uma password. A única coisa que eu posso fazer é usar o Telnet. O Telnet é um protocolo de rede para estabelecer a ligação aos equipamentos para poderem ser configurados. Ele pode ser usado em linha de comando, pode ser usado através daqueles softwares que vimos há pouco na apresentação, o TeraTerm, o PuTTY ou por aí. Aqui, no meu caso, dentro do Packet Tracer, eu posso usá-lo usando aqui o terminal, desculpem, a linha de comandos. Então, como é que eu uso o comando Telnet? O comando Telnet é feito assim, Telnet, e depois eu basicamente acedo ao equipamento. O que eu fiz antes foi, eu tive a configurar a interface virtual do equipamento para ele poder responder a um determinado IP, para ter um IP para poder ser configurado remotamente. Fiz rapidamente, não expliquei, porque a última parte da minha demonstração do Packet Tracer vai ser sobre isso, em que eu vou explicar com calma o que é a interface VLAN 1, como é que se configura os IPs, essas coisas todas. Agora estou só mesmo a mostrar-vos como é que eu estabeleço a ligação Telnet quando isto já está configurado. Então, 192.168.0.1, portanto vou fazer Telnet a este endereço, dou aqui um Enter, e o que é que ele diz? Tentar ligar até ali, tentar ligar ao endereço, abriu a ligação, mas depois a ligação foi fechada pelo endereço de destino. Isto acontece porquê? Porque, por questões de segurança, como eu estou a fazer uma ligação remota, enquanto eu não definir uma password nas minhas linhas VTY,
nas Virtual Teletype Lines, eu não consigo que a ligação seja estabelecida, ou melhor, consigo que a ligação seja estabelecida, mas não consigo aceder ao equipamento. Enquanto que por cabo de consola, como isto obriga a que eu esteja ao lado do equipamento, ligado à porta de consola, que não é uma porta ativa do equipamento quando ele está dentro de um bastidor, por exemplo, eu consigo fazer a configuração sem ter password. Mas nas linhas VTY, portanto, através de Telnet ou SSH, sem ter passwords nessas linhas de configuração, eu não consigo aceder ao equipamento. Então o que é que eu preciso fazer? Preciso de ir ao meu computador, onde eu tenho a ligação do cabo de consola, entrar com o cabo de consola, fazer o enable, pede uma password, eu escrevo a password, entro no modo configuração global e agora vou chamar o line console 0. Line console 0. Estou no modo configuração de linha. Que linha? A linha de configuração da consola. Qual é que era o comando que eu usava agora? Password. E agora a password que eu vou chamar aqui vai ser class. Password class. Ou seja, a password de acesso pela consola vai ser class. Vai ser class, então eu vou pôr aqui, vou fazer login. O login é o quê? É para me dizer, ok, já tenho uma password definida, login, então exige-me esta password. Exit, sai do modo configuração de linha. Exit, sai do modo configuração global. Exit, sai do modo privilegiado. Eu estou ligado a este equipamento como? Por cabo de consola. Olhem o que acontece agora, dou um enter e ele pede-me a password porque eu estou a entrar por cabo de consola. A password que eu pus foi class, dou enter, estou em modo utilizador. Isto porquê? Porque eu estou a usar o cabo de consola e eu acabei de configurar a linha de configuração da consola. Faço o enable, ele pede uma password Cisco, e agora estou outra vez dentro do meu equipamento. Vou sair daqui e vou tentar aceder ao meu equipamento através de Telnet. Tentar fazer o Telnet outra vez, ver se ele já funciona. Telnet continua a dizer que recusa, a ligação foi recusada. Muito bem. Reparem, ele não diz que não encontrou. Se eu estivesse a fazer Telnet a um endereço que não existisse, ele ficava aqui a tentar ligar-se e no final, vou acelerar aqui o tempo, pronto, nem precisei, diz connection timed out, ou seja, ele não respondeu. O que me aconteceu aqui foi, eu tentei ligar, olhem aqui, eu tento ligar, trying pelo 01, ele faz open da ligação e de repente ela é fechada pelo host de destino, ou seja, o switch fecha-me a ligação. Ele aceita a ligação, mas depois fecha logo a seguir porque percebe que não tem parâmetros de segurança definidos. Então, vou voltar ao meu PC no cabo de consola, voltar a fazer uma ligação terminal, vou entrar no modo configuração global, vou entrar nas linhas VTY 015 para configurar todas ao mesmo tempo, vou definir a mesma password que para a consola, password class, e vou fazer login. Ou seja, agora faço exit, exit e outra vez exit. O que é que eu tenho agora? Que passwords é que eu tenho? Tenho uma password que é a password class para se eu aceder por cabo de consola. Tenho a mesma password class se eu aceder através de Telnet ou de SSH. E tenho a password Cisco para, quando alguém conseguir aceder ao meu equipamento, tentar passar para o modo privilegiado. Vamos testar isto. Telnet. Olhem agora. Trying 192.168.01 deu open, ou seja, abriu como abriu há pouco, só que em vez de vir recusado ou fechado pelo destino, o que é que ele me diz? User Access Verification, ou seja, qual é a password que está definida para o acesso remoto? Class. Enter. Já cá estou em modo utilizador. Então, faço enable e pede uma password Cisco, que é aquela que está definida no equipamento. Então, deste lado direito, no PC1, deixem-me só fechar isto e já vou ajeitar isto. Vou passar aqui o PC0 para aqui, o switch para aqui, o PC1 para aqui. Então, no PC1, o que eu tenho, vou só deixar isto sempre no topo, o que eu tenho é, eu estou a aceder ao equipamento através de Telnet. No PC0, também vou pôr aqui no top para ficar à frente, eu estou a aceder ao equipamento pelo terminal, class, enable, Cisco. Estou no mesmo sítio em dois equipamentos. Num estou ligado por cabo de consola, no outro estou ligado por Telnet. O cabo de consola, como é um cabo normalmente mais pequeno e que liga diretamente ao equipamento, eu tenho que estar próximo do equipamento, ou seja, tenho que estar normalmente na mesma sala do equipamento. O PC1 pode estar noutro sítio qualquer da minha rede
e eu posso aceder ao meu equipamento remotamente através do IP. A forma como isso se faz, eu fiz aqui, mas não é este ponto da apresentação que me interessa que vocês tenham percebido. Interessa-me só que tenham entendido é a diferença da utilização do Telnet para o SSH, para o cabo consola, mas principalmente a questão da definição das linhas de configuração. No caso da consola só há uma única linha, por isso é o Line Console 0, porque nós só estabelecemos uma única ligação. No caso das linhas VTY existem 16, por isso nós configurámos-las todas ao mesmo tempo, com o Line VTY 015, mas eu podia configurar 16 passwords diferentes, que seria a mesma coisa. Ok? Então, vamos lá ver aqui outra situação. Se eu agora for aqui ao meu equipamento por cabo de console e fizer show running config e fizer o mesmo no meu telnet, vamos ver que o que tenho num lado e no outro é a mesma coisa. Olhem aqui. Hostname swfloor1 igual, enable secret, o spanning tree, o modo, o spanning tree extended. Reparem que é tudo igual de um lado e do outro. E olhem aqui um problema que nós temos. Se alguém acedesse à running config, agora para não fazer confusão, vou fechar uma destas e vou só ver uma delas. Olhem aqui o problema que nós temos. No início, esta enable secret, esta password está encriptada. Porquê? Porque o comando enable secret aplica um nível de encriptação à nossa password. Eu escolhi a palavra Cisco, mas ele usou aqui uma criptografia para que a minha password não ficasse guardada no formato de plain text. Mas olha o que aconteceu na minha line console 0 e na minha linha 015. Primeira questão, porque é que isto fica sempre dividido? Porque os equipamentos mais antigos da Cisco, estes iOS são retrocompatíveis com equipamentos mais antigos e nos equipamentos mais antigos só havia 5 linhas de configuração. Por isso ele faz sempre a distinção entre a linha 04 e depois a 515. Como nós configurámos as 16 ao mesmo tempo, ele aplicou a mesma password nos dois níveis. Ok? Só que reparem este problema. Password class, password class. Há pouco eu disse-vos. A Cisco tem um comando que aumenta em muito o nível de encriptação dos dados nas configurações. Era qual? Era o Service Password Encryption. Então, estou em modo privilegiado, porque tenho aqui o cardinal na prompt. Vou fazer Configure Terminal e vou fazer Service Password Encryption. Ok? Vou dar um Enter. Executei o Service Password Encryption. Vou fazer Exit e agora vou buscar o Show Running Config, que já agora abreviadamente podem escrever, tal como fazem o EN para o Enable e o conft para o Configure Terminal. Se fizerem Show Run, ele mostra-vos, é a mesma coisa que escreverem Show Running Config. Então reparem, o Enable Secret mantém-se, mas olhem o que vai acontecer às passwords da linha de consola 0 e à linha de consola e à linha VTY. O que é que temos aqui? Temos aqui a aplicação da encriptação, de criptografia a estas passwords. Portanto, se alguém tentar usar esta password, a password continua a ser class. Simplesmente ela aqui está representada é com um nível elevado de criptografia. Ok? O que é que nos falta? Falta-nos só uma coisa muito simples, que é, quando alguém tenta aceder ao nosso equipamento, por exemplo, por telnet, ora, terminei a minha ligação telnet, se eu voltar a fazer telnet, ele pede-me esta password e não me diz nada, diz só User Access Verification. O que é que era o banner MOTD? Banner Message of the Day. Era uma forma de eu ter uma mensagem que me permitisse aqui, basicamente, mostrar aqui um disclaimer de alerta dizendo, atenção, que isto é um equipamento que tem acesso privilegiado, se não tem permissão para estar aqui, saia daqui. Então vamos ver como é que isto se faz. Ora, vou pôr aqui uma password, não interessa. Vou fechar isto, ou melhor, até vou fazer a partir aqui do telnet, para vocês verem que também se configura perfeitamente através de telnet. Então, telnet, password de entrada é a password de Cisco, não, é a password de class, enable, aqui sim é a password de Cisco. Agora vou entrar no modo de configuração e vou fazer banner message of the day. Ok? Vou carregar no cardinal, a mensagem, estou a dizer que o cardinal é onde começa a mensagem, cá está, enter text message, termino com um caractere de cardinal. Então, cá está. Cá vou eu. Vou fazer uma mensagem pequenina e uma coisa rápida. Assim, uns asteriscozinhos. Atenção aqui aos acentos. Atenção aqui aos acentos por uma razão.
não podem usar acentos aqui porque ele não vai aceitar. Pronto, isto é só um exemplo. Agora vou pôr aqui um cardinal, dou um Enter e a mensagem ficou gravada. Ok? O banner foi isto tudo. Agora vamos ver onde é que aparece o banner. Vou sair. Ok? Saí. Agora vou aqui ao meu cabo de consola, aparecer no outro computador. Ligação de consola. Eu não tinha saído daqui. Vou dar agora um Enter para entrar. Olhem aqui. Isto é o Banner Message of the Day, que é o acesso ao equipamento com uma mensagem de aviso, no caso. Portanto, a mensagem é construída através do comando banner espaço MOTD, depois aplicam, por exemplo, um cardinal, dão um Enter, constroem a mensagem. Cuidado que nem sempre nós conseguimos escrever logo a mensagem assim, que eu estive aqui a testar e a brincar aqui um bocadinho antes de fazer aqui este vídeo, para ter a certeza que vocês conseguiam ver uma mensagem mais ou menos interessante, que eu há pouco as minhas tentativas foram uma verdadeira chatice para conseguir fazer esta mensagem. A particularidade que tem é que nós não alteramos esta mensagem. Se nós quisermos modificar alguma coisa, voltamos a executar o comando banner MOTD e depois gravamos uma nova mensagem que substitui esta. Está bem? Pronto. Então, repararam que ao fim de uns segundos ele desligou-se. Quando eu volto a ligar, acontece isto. Dá uma mensagem do banner e pede-me a minha password de acesso. Regressando aqui à apresentação. Então, aqui nós temos então, um resumo. Portanto, o Service Password Encryption para criptografar todas as passwords. O Enable Secret para ativarmos a password de enable, de acesso privilegiado, e depois a line console para pormos uma password no acesso pela consola, e as linhas VTY para acesso pela configuração de telnet ou de SSH. Ora bem, agora vamos perceber aqui os tipos de fecheiros de configuração que um equipamento tem. O equipamento tem dois níveis de configuração muito importantes. Tem a Startup Config e a Running Config. Ou seja, quando eu ligo um equipamento, aquilo que é carregado para o meu equipamento é a Startup Config, ou seja, a configuração de arranque. A configuração de arranque é carregada e é aquela que fica na NVRAM, que é a memória temporária do equipamento. Depois, à medida que eu vou fazendo alterações ao meu equipamento, a minha Startup Config mantém-se inalterada, mas o que eu estou a alterar quando faço estas configurações é a Running Config. A Running Config, que é o quê? É a Startup Config mais as alterações que eu fiz anteriormente. Ou fiz agora, não é? Eu agora o que é que fiz? Mudei o nome do equipamento, atribuo-lhe ali um IP que vocês ainda não sabem como é que se faz, atribuo-lhe passwords de consola, passwords de linhas VTY, atribuo-lhe password de enable, ativei o Service Password Encryption, fiz um banner. Isto está tudo na Running Config. Se eu reiniciar o equipamento agora, ele vai-me carregar a Startup Config, ou seja, o equipamento vai voltar a chamar-se Switch, não vou ter banner, não vou ter IPs, não vou ter nada. Porque o que está em execução neste momento é a Running Config. Recapitulando,
A startup config é a configuração que é carregada no arranque da máquina, a running config é a startup config mais as alterações que entretanto foram feitas. Ora bem, como é que eu consigo fazer com que a minha configuração atual seja a configuração permanente do equipamento? Usando este comando. Copy running config, espaço startup config. O que é que isto faz? Isto faz com que eu copie a configuração atual da running config para dentro da startup config. O que é que ele faz? Ele substitui o fecheiro de startup config. O que é que eu garanto com isto? Se eu reiniciar o equipamento, automaticamente as configurações que ficam são as que eu tenho agora em execução e não as que estavam antes no startup. Ok? Pronto, vocês depois têm aqui um vídeo que também explica perfeitamente bem isto, como é que vocês fazem o reboot, que é através do reload, como é que vocês apagam a startup config, para ele repor a startup config original do equipamento. Pronto, vocês vão ter aqui um conjunto nestes vídeos, também explicam muito bem, e eu não me vou alongar muito, que é para não tornar este vídeo muito longo, muito mais longo. Então, também ficam a saber que é perfeitamente possível, através do PuTTY ou do TeraTerm, vocês guardarem num ficheiro TXT a configuração de um equipamento. Isto é ótimo para vocês depois poderem fazer uma simulação no Packet Tracer e depois implementar aquela configuração num equipamento real, porque é para isto que serve também o Packet Tracer. Este slide explica passo a passo como é que isto se faz. Portanto, ligam o PuTTY, configuram o PuTTY. Depois têm aqui a opção de irem aqui às opções de logging e ativarem o All Session Output, ou seja, todo o output da vossa sessão é gravado num ficheiro e vocês escolhem qual é o ficheiro, e depois o que fazem é ligam-se ao equipamento, fazem um show running config ou um show startup config. O que é que ele vai fazer? Ele vai listar na consola a configuração atual. Vocês, como ativaram esta opção anterior, ele está a gravar naquele ficheiro de texto e a seguir vocês vão ao TeraTerm ou ao PuTTY e dizem que já não querem gravar mais nada. E o que é que ele faz? Ele automaticamente, o que ficou no ficheiro de consola é a configuração que vocês exibiram neste comando que aqui está. A vantagem que tem, como eu disse há pouco, é precisamente de vocês conseguirem configurar dentro do Packet Tracer um equipamento e depois fazer os testes que precisam e depois levar para quando o equipamento estiver em produção numa rede, poder utilizar aquelas configurações, e vocês fazem isto sem ter que andar a fazer testes, porque os testes são feitos dentro do Packet Tracer. Funciona no Packet Tracer, é garantido que vai funcionar na realidade, assim os equipamentos sejam configurados da mesma forma. Pronto, para consolidarmos isto tudo, nomeadamente aplicar configurações por defeito de hostname, configuração de linhas de consola, linhas VTY, passwords, banners, gravar a configuração, existe este exercício de Packet Tracer que eu vos desafio também a fazer. Têm também na página do vídeo, têm também lá um link ou um vídeo para a resolução deste exercício através daquele canal que eu vos tinha dito antes. Agora, vamos falar aqui um bocadinho sobre esquemas de endereço, em que vou detalhadamente explicar como é que nós criamos um esquema de endereços de modo a poder configurar remotamente um equipamento e não estarmos presos ao cabo de consola. Então vamos lá. Todos os equipamentos que estão na rede precisam de ter um identificador nessa rede. Esse identificador na rede é o endereço lógico do equipamento e chama-se o IP. IP, que é o Internet Protocol, é um endereço composto por 4 números inteiros entre 0 e 255, que informaticamente ocupam 8 bits cada um. Portanto, que o IP tem 32 bits. E estes 4 números, que apesar de dizer aqui números decimais, eles são números inteiros, estão separados por pontos. Depois, não há livre-arbítrio para escrever o número, uma combinação de números que nós queremos. Pronto, isto depois tem regras que nós, nos capítulos mais à frente, vamos aprender sobre o que é que são os endereçamentos e depois vamos aprender a fazer cálculos com subredes. Portanto, olhar para todo o espaço de endereçamento e subdividi-lo. Ele está subdividido automaticamente em função da máscara de subrede e de 3 máscaras padrão. Mas nós vamos aprender aqui um bocadinho mais à frente. Mas o que é importante que vocês conheçam é que todos os dispositivos que estão numa rede têm 3 parâmetros de configuração de rede importantíssimos. São eles o IP, que é único em toda a rede, a máscara de subrede, que em conjugação com o IP permite identificar qual é a porção do IP que corresponde à rede e qual é a porção que corresponde ao host, algo que vamos aprender também mais à frente, e o gateway padrão, que é o endereço que aquele dispositivo, em caso de precisar de fazer um pedido para fora da sua rede, a que endereço é que ele vai fazer esse pedido. Pronto. Isto é uma visão muito global sobre o que é o IP.
o que é importante que nós conheçamos? Ou saibamos? Saibamos que, para que eu possa aceder a um equipamento para o configurar remotamente, o meu equipamento tem que ser um equipamento ativo na rede e tem que ser um equipamento que seja acessível ou que esteja acessível na rede. Ora, para ele estar acessível na rede, nós precisamos que o nosso dispositivo, no caso o nosso switch, tenha um IP. E o que nós vamos ver agora é de que forma é que nós configuramos um IP para que globalmente o meu switch responda por aquele endereço. Então, é por isso que existe as SVIs. A SVI é a Switch Virtual Interface, que é uma interface virtual que permite ao equipamento ser-lhe atribuído um IP para que remotamente eu consiga aceder ao equipamento. Reparem, quando eu uso o Telnet ou o SSH, eu tenho que dizer qual é o endereço IP do equipamento ao qual eu me estou a ligar. Por isso é que eu há pouco, naquele exemplo, estava a fazer Telnet, espaço 192.168.0.1, que era o IP da SVI do meu switch. Então, ele faz o pedido à rede e alguém tem que responder naquele IP, preferencialmente o equipamento que eu quero configurar. Então, o que nós fazemos é, nós temos que configurar a interface virtual. E a interface virtual dos equipamentos é a VLAN 1. As VLANs são são redes virtuais que eu posso criar dentro de um switch e alocar portas do meu switch a essas VLANs. É como se eu criasse ilhas com portas específicas. É como se eu partisse o meu switch em múltiplos switches diferentes, com VLANs, mas há uma VLAN que é a VLAN padrão, que é a VLAN default, que é a VLAN 1, que elas são identificadas por números. A VLAN 1 é a VLAN onde estão incluídas todas as portas do meu switch. E todo o meu switch responde pela VLAN 1. Então, o que é importante que eu perceba é, se eu quero configurar um IP no meu equipamento da Cisco, seja ele um router, seja ele um switch, o que eu tenho que configurar é a VLAN 1. E tenho que atribuir um IP. Então nós vamos precisar de saber duas coisas. Primeiro, como é que nós entramos na VLAN 1 para a poder configurar e depois, estando dentro da VLAN 1, como é que nós atribuímos um IP. É isso que vamos ver a seguir. Reparem, num computador com Windows, como é que nós fazemos para aplicar um IP a um computador? Portanto, nós vamos às propriedades da placa de rede, vamos às propriedades do IPv4 e aparecem-nos as propriedades do IPv4 e nós escrevemos manualmente o IP, a máscara de subrede e a default gateway. E mais nada acontece a não ser isto. Portanto, nós atribuímos manualmente um IP no Windows assim. Ora, num equipamento, já agora, se o meu equipamento tiver um IP que seja atribuído automaticamente, através de um protocolo chamado DHCP, que é o Dynamic Host Configuration Protocol, nós, nesse caso em particular, ativamos a obtenção automática de IPs. Mas neste caso em particular, que estamos a fazer nesta parte do exercício, nós não precisamos da atribuição automática. O que é que nós temos que saber apenas? Temos que saber apenas como é que nós entramos nesta VLAN 1, nesta interface virtual, e como é que nós lhe aplicamos um IP. É isso que este vídeo demonstra claramente e de forma simples, mas que eu depois já vou fazer a demonstração no Packet Tracer para vocês ficarem com esta informação completa, ok? Depois de eu ter configurado a minha interface, eu posso ver os IPs que estão atribuídos às interfaces do meu equipamento usando o comando Show IP Interface Brief, no modo privilegiado. Depois disso, vocês vão ter aqui um exercício de Packet Tracer, em que vão poder implementar aqui as interfaces. Olhem aqui, a rede já está construída, vocês vão atribuir IPs e máscaras de subrede à VLAN 1 do switch 1, o mesmo na switch 2, e depois atribuir IPs e máscaras de subrede aos PCs e depois fazer aqui uns testes de conectividade. Os testes de conectividade são feitos através do comando ping e a verificação dos IPs é feita através do ipconfig, no caso dos computadores, e no show IP interface brief, no caso dos equipamentos da Cisco. O ping, que testa a conectividade de ponta a ponta, permite que eu faça o envio de 4 pacotes ao equipamento de destino e receba a resposta desses 4 pacotes. Se eu enviar os 4 e receber os 4, significa que existe conectividade. Se eu enviar os 4 e não receber os 4 de volta, há perda de pacotes ou há falta de conectividade. Eu vou agora sair daqui, porque a nossa apresentação vai terminar de seguida. Vou passar para o Packet Tracer e já regresso
para concluirmos a apresentação. Então, vamos lá. Eu vou apagar isto tudo e vou fazer uma rede toda do início para recapitular isto tudo. Vou buscar nos End Devices, vou buscar um PC. Vou buscar já outro PC para depois fazer a ligação por telnet. Vou aos equipamentos de rede, vou buscar os switches e vou buscar o 2960. Vou às cabelagens buscar um cabo de consola para ligar da porta RS232 do meu PC para a porta console do meu switch. Vou buscar um cabo direto para ligar da porta de rede do meu computador à porta de rede a uma qualquer do meu switch. Vou andar aqui a fazer um fast forward para isto ser mais rápido. E pronto. E já cá está. Então vamos ver como é que isto tudo funciona. PC1, desktop, ligação terminal, ok. Estabeleci ligação. Então, vamos fazer aquelas configurações iniciais. Então, vou fazer enable, conft. Agora, vou começar por hostname, switch, sw, floor 1, para mudar o nome. Vou fazer o enable secret para atribuir uma password de enable ao meu computador. Vai ser Cisco, ao meu computador, desculpem, ao modo privilegiado do meu equipamento. Vou entrar no line console 0 para dar-lhe uma password que é a password de acesso do cabo de consola. Portanto, password class, login para exigir a password. Vou sair do modo de configuração da linha de consola. Vou fazer o line VTY 015. Vou escolher a mesma password class para o meu equipamento para acesso SSH ou Telnet. Login para exigir esta password. Vou sair do modo de configuração de linha. Vou chamar o banner message of the day. E vou dizer o message, desculpem. Banner MOTD. E agora aqui vou simplesmente fazer, para ser mais rápido, atenção, está a aceder a um equipamento para o qual não tem permissão. Feche esta janela ou termine esta sessão de ligação. Sempre sem acentos, que senão isto vai dar uma grande confusão. Preencher. Só dar aqui mais um Enter para ficar aqui um pouco mais separado. Está feito. Vou dar aqui um cardinal e já tenho o meu banner. Isto foi tudo aquilo que eu configurei anteriormente. Agora, o que é que eu preciso? Eu preciso de configurar a interface virtual. Portanto, a interface VLAN 1 tem que ser configurada com o IP. Depois de estar configurada com o IP, o meu switch passa a responder por aquele IP. Passa a estar na rede com aquele IP. E, portanto, passa a poder ser acedido remotamente. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou criar aqui um esquema de endereçamentos muito simples, nomeadamente aquele que nós tínhamos aqui na apresentação de PowerPoint. Está aqui. Por exemplo, este. Se o meu computador tiver este endereço IP, 192.168.10.10, 255.255.255.0, significa que estes três primeiros octetos do IP são o que representam a rede. Então, o IP que eu vou dar ao meu switch vai ser igual a este. A única diferença é, só mudo aqui este último e vou dar-lhe o número 1, por exemplo. Aqui este último octeto. Ou seja, o IP do meu switch será o 192.168.10.1 e a máscara de subrede será igual. E não vou configurar a gateway porque não preciso. Então vamos lá. Só voltar aqui ao slide onde eu estava. Que era este aqui. Este, exatamente. Que é este. Então, vamos lá. Voltando. Como é que eu entro na minha interface virtual da VLAN 1? Com o comando interface VLAN espaço 1. Olhem aqui. Config if, estou dentro do modo de configuração da interface. Como é que se atribui um IP a uma interface onde eu estou dentro? Reparem, o processo é simples. Entrei na interface, aplico-lhe um IP, uso um comando para passar a interface
up, portanto, para ligar a interface, porque ela fica administrativamente desligada quando eu estou a configurá-la. Portanto, eu antes de sair da interface tenho que a pôr em funcionamento, usando o comando no shutdown. Portanto, entro na interface, configuro-lhe um IP, faço o no shutdown para ela ficar em up e saio da interface. Vamos ver. Entrei na interface VLAN 1. IP, espaço, address, e agora 192.168.10.1. Este é o IP, espaço, a máscara de subrede. Portanto, o comando é feito assim: IP, espaço, address, espaço, o endereço IP, espaço, a máscara de subrede. 255.255.255.0. Dou um Enter, o IP está atribuído, só que como eu estou a fazer configurações nesta interface, a interface VLAN 1 neste momento está em down, ou seja, ela está em shutdown, ela está desligada porque eu estou a configurá-la. Eu antes de sair faço isto, no shutdown. Dou Enter e olha o que acontece. Changed interface VLAN 1, change state to up. Ou seja, passou a up. Está a trabalhar, está ligada. Vou fazer aqui um exit e vou fazer aqui outro exit. E agora vou usar aquele comando que é o show IP interface brief. O que é que ele vai fazer? Ele vai mostrar todas as portas do meu equipamento. Ok? E reparem, a porta 1 está em up e as outras todas estão em down. Porquê? Porque a porta 1 é onde está ligado este PC, por isso ela está em up. As outras estão em down porque não estão a ser utilizadas. E reparem, IP address, elas não têm IPs atribuídos. As portas onde nós ligamos os equipamentos, elas não precisam ter IPs atribuídos. Ok? Elas não têm mesmo que ter, porque elas são só portas de passagem. A atribuição de IPs a portas depois é outra questão que foge aqui ao âmbito deste curso. Vou clicar para ver mais e olhem aqui, a única porta que tem um IP atribuído, que está em up também, é a VLAN 1. Estão a ver? Então isto significa o quê? Que neste momento o meu switch já responde com este IP. Já vamos testar isto. A pergunta que eu faço agora, para refletirem uns segundos, é: o switch e o PC já comunicam? Eles sim comunicam. Mas eles têm endereços que permitem esta comunicação? O switch tem. Mas será que o computador tem? Vamos ver. Config, não. Desktop, command prompt. Há pouco eu disse-vos que no lado do switch, o show IP interface brief permite-me ver os endereços do lado do equipamento. No lado do PC é o IP config. Tudo corrido a zeros. Porquê? Porque se eu for aqui ao meu desktop, aqui à parte do IP Configuration, eu vejo que eu estou com... Não tenho o DHCP, ou seja, ele não está a pedir IP a ninguém, e ainda bem, porque nesta rede ninguém está a fazer DHCP, ninguém está a atribuir IPs. Está com o IP estático que não está definido. Então, regressando à apresentação, o IP era o 192.168.10.10. E a máscara de subrede, é automático, fica assim. Não vou pôr um gateway, porque eu não preciso de gateway neste caso. Neste caso em particular, eu não preciso de gravar, porque aqui no Packet Tracer isto fica logo gravado automaticamente. Se eu agora for à minha command prompt e usar outra vez o IP config, olhem o que acontece. Eu já tenho um IP 192.168.10.10, 255.255.255.0 como máscara de subrede. Então o que é que eu sei? Tendo em conta que eles têm a mesma máscara de subrede e a parte da máscara de subrede que corresponde ao host é igual, significa que eles os dois estão na mesma rede, portanto eles poderão comunicar. Então é aqui que eu posso testar se realmente existe conectividade de um com o outro. Então é por isso que existe o comando ping. O ping é feito num dos hosts da rede e é executado da seguinte forma: escrevemos ping, espaço e o endereço que queremos encontrar ou queremos testar a conectividade. No meu caso é este, é o 192.168.10.1, que corresponde ao IP da VLAN ou da interface de configuração do switch. Vamos ver se ele responde. Reparem, ele primeiro diz request timed out e depois conseguiu enviar 3 e receber 3. Ok? Ele envia 4 e espera pelos 4. Enviou 4, recebeu 3, perdeu 1. 25% de perda. Isto acontece porquê? Porque nós não demos tempo para que eles negociassem os IPs. Se eu agora repetir o ping, vão ver que isto é automático. Ele agora já funciona. Porque ele leva aqui algum tempo até que eles percebam que estão os dois na rede. Da mesma forma que eu posso fazer ping do meu PC que tem este IP, posso fazer ping ao meu equipamento que tem este IP, posso fazer o mesmo do lado do meu equipamento. Querem ver?
ping 192.168.10.10. E olhem aqui. Sending 5 para o 192.168.10.10. O timeout foram 2 segundos. Success rate is 100%. 5 enviados, 5 recebidos. Portanto, aqui o ping é diferente de um lado e do outro, mas a forma de comunicação é a mesma. Portanto, o ping funciona por mensagens de echo. Quando nós executamos um ping, enviamos mensagens de echo request e as respostas do ping vêm em echo reply. Então o que é que isto significa? O meu PC enviou 4 mensagens de echo request ao switch e ele devolveu com 4 mensagens de echo reply. Depois eu fiz o ping do switch ao computador, foram enviadas 5 mensagens de echo request ao computador que devolveu com 5 mensagens de echo reply. Olhem aqui. ICMP, que é o protocolo, que é o Internet Control Message Protocol, é o protocolo que está por trás das mensagens, o protocolo do ping, portanto, que está por trás do ping, é o protocolo das mensagens, da troca de mensagens de verificação de conectividade. São 5 mensagens de echo, foram enviadas e foram recebidas. Portanto, a success rate é de 100%. O que é que eu garanto com isto? Eu garanto que tanto o switch como o PC comunicam um com o outro. Então, significa isto que, neste momento, se eu for aqui à minha command prompt e fizer o telnet, tendo em conta as configurações que fiz, vou conseguir ligar-me ao equipamento. Cá está. O banner já aparece aqui. Password de entrada era Cisco. Não, era class. Enable, aqui sim, era Cisco. E pronto. Conf-t. E tenho tudo aquilo que eu preciso para funcionar. Só preciso ver uma coisa. Exit, show, run para ver se eu executei o Service Password Encryption. Olhando para este resultado, percebo que não executei porque as passwords, não a do Enable Secret, porque essa vem logo encriptada automaticamente, mas as restantes passwords continuam em plain text. O que é que eu tenho que fazer? Entrar em modo configuração global e usar o Service Password Encryption. Enter. Agora sim, posso sair. E agora, se eu fizer o show run, vejo que as passwords já estão encriptadas. O que é que me falta? Se eu reiniciar o meu equipamento, estas definições vão se perder. Porquê? Porque a minha running config ainda não foi gravada e o que é carregado no início é a startup config. É por isso que eu tenho que fazer isto. Copy running config to startup config. Dou aqui um enter. Destination file startup config. Enter para confirmar. Building configuration. Ok. Ou seja, neste momento, se eu reiniciar o meu equipamento, as minhas definições ficam exatamente como elas estão agora. O nome do equipamento, as passwords e tudo. É muita informação.